Ei, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo, daqueles vídeos rapidinho, ok? Mas com uma mensagem extraordinária. Você conhece a Deus? Será possível conhecer a Deus? Será que todo crente, toda pessoa que está numa igreja, que é religioso, será que está na igreja cristã, conhece a Deus de fato? Como eu posso conhecer a Deus? Será que o fato de eu pertencer a uma igreja já significa que eu conheço a Deus? Você sabe que não. A verdade é que não. Eu posso ser membro de uma igreja, eu posso ser batizado. E eu posso até estar numa igreja, ter até aceitado de repente a Jesus, mas ainda não ter conhecido a Deus. Se você ler o Evangelho de o Evangelho de João, capítulo 3, você vai ver a história de Nicodemos. Nicodemos conhecia toda a lei, mas não conhecia o autor da lei. Sabe, meu amigo, eu tenho que te revelar uma coisa chocante, se é que você não sabe. Ser membro de uma igreja não significa que conhecemos a Deus. Eu posso conhecer toda a lei, mas não conhecer o autor da lei. Lá em João capítulo 3, por exemplo, que eu falei agora, lá está escrito, Jesus disse assim, quem não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. Por isso, meu amigo, você e eu, nós não podemos contentarmos com apenas conhecermos, apenas estar numa igreja, ser batizado e estar numa igreja. Mas nós temos que buscar conhecer a Deus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? O texto diz assim, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, para que o ser humano tenha a vida eterna, ele tem que conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E lá em João capítulo 14, um capítulo atrás aqui, tem um versículo lá, você pode procurar lá, João capítulo 14, só voltar um versículo aqui, que está escrito lá, é que Deus escolhe se revelar ao ser humano. E também nos evangelhos, tem um determinado momento que Jesus conversando com os discípulos, ele perguntou assim, quem as autoridades dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam assim, um diz que você é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um grande profeta. Aí Jesus virou para os discípulos e perguntou assim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Veja que pergunta extraordinária. O apóstolo Pedro respondeu assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus disse para ele? Algo surpreendente. Ele disse assim, bem-aventurados sois, João, ou Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus é quem te revelou. O que Jesus estava dizendo, que o entendimento que Pedro teve de quem Jesus de fato era, foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Foi uma obra sobrenatural. Portanto, meu amigo, conhecer a Deus, para que nós conheçamos a Deus, precisamos pedir que Deus, que o Espírito Santo nos revele. Que você e eu, que nós possamos buscar estar numa religião, mas não só estar numa religião, mas conhecer ao Senhor, porque os que conhecerem a Ele terão a vida eterna. Amém? Pense nisso.